mais demoras, vamos então começar. Metam like, subscrevam e partilhem. Bora lá. O senhor disse que tomou a decisão de ser candidato presidencial depois de ter pedido que lhe dessem uma corda se algum dia se lembrasse de entrar na política, mas aparentemente tomou essa decisão quando viu a eleição de Trump na América, se bem percebi na entrevista que deu à TVI. Isto deve ser uma originalidade, que é um candidato tomar a decisão de ser candidato num determinado país porque vê a eleição de um outro candidato noutro país. Eu vou esclarecer porque é o seguinte. Imagina um copo que vai enchendo de água e depois a certa altura há uma ou duas gotas que fazem transbordar o copo. Foi o processo que me aconteceu. Eu fui considerando a ideia e a certa altura qual era a minha grande preocupação. A eleição do Sr. Trump, democrática, eleita de forma democrática, portanto, ele foi eleito de forma democrática, ia criar uma mudança no sistema internacional. Era a minha perspectiva. Mas e o senhor quer ter um papel para contrariar essa mudança, é isso? Não, não é isso. Ia criar uma mudança no sistema internacional. Ao criar essa mudança no sistema internacional, o sistema ia se tornar mais instável e mais perigoso. E eu acho que estou mais preparado, fruto das minhas funções anteriores e da minha visão eventual estratégica, mais preparado para dar esse contributo. E, portanto, eu acho que tenho o dever, ou achei que tinha o dever, de colocar aos portugueses mais uma opção que sou eu. É mais uma opção. Mas isso significaria que se viesse a ser eleito o senhor, no limite, calculo que não aceitasse isso, mas ponderava manter uma certa distância com a América, porque Portugal, na verdade, tem sido Portugal e os Estados Unidos têm sido aliados isso é impossível. nas últimas décadas. Não? Isso é verdadeiramente impossível. Nós somos um país marítimo. Sim, mas por isso é que eu não estava a perceber bem a decisão da sua candidatura em relação à eleição de Trump. Repare, é normal, porque a justificação não faz sentido. Se me permite, vou tentar explicar. O Almirante tem razão aqui, mas a justificação não faz sentido. Eu sou contra o Sr. Trump, porque o Sr. Trump não foi eleito pelos seus concidadãos. O que eu reconheço é uma nova realidade geopolítica e geoestratégica. E acho que pode ser útil nessa nova realidade geopolítica e geoestratégica, que é uma realidade diferente da realidade anterior. Eu, basicamente, reconheci, em tempo, uma mudança radical dessa realidade. Não quer ser eleito presidente para ser um presidente anti-Trump? Não, mas claro que não. Porquê? Porque isso não faria sentido nenhum. O Trump é só o presidente da maior potência marítima e nós somos também, historicamente, uma pequena potência marítima e temos muito de ligação transatlântica com essa potência marítima. Isso não faz sentido. Agora, posso reconhecer que a eleição dele criou uma nova dinâmica internacional e que essa nova dinâmica internacional obriga-nos a ser mais ágeis, inteligentes no nosso posicionamento, esquivou-se bem aqui, atenção, e prevenidos. E que é preciso ter alguma experiência e alguma visão para o fazer. E, portanto, eu basicamente achei que a população portuguesa tinha que ter mais uma escolha e ofereci-me para ser essa escolha. A escolha de Rui Rio como mandatário nacional da sua candidatura, foi ele que mostrou disponibilidade ou foi o senhor que se lembrou dele? Não, foi eu que me lembrei dele. E lembrou-se para quê? Para dividir o eleitorado do PSD? Tem esse efeito lateral, mas não foi para dividir. O Dr. Rui Rio era uma pessoa que eu já conhecia e que foi um político do centro, verdadeiramente do centro, que teve um ato, que para mim foi um ato elevado de dignidade. Foi quando era oposição, propôs ao Primeiro-Ministro da altura fazer uma reforma do Estado e que estaria disponível na oposição para fazer essa reforma do Estado. E sempre achei que esse ato era um ato de elevada coragem política. E, portanto, tive sempre uma grande consideração pessoal por ele. E, portanto, é fruto dessa consideração pessoal que, querendo ter um mandatário que também, de alguma forma, tivesse, contrariamente... tivesse uma dimensão mais partidária. Não é uma dimensão mais partidária, uma dimensão mais política. Política ou partidária, não é? Pois, política. Partidário. Sim. Mas eu não queria só referir partidário, porque dá a sensação que sabia de é a política. dimensão daquele lado do partido. Não, como ele estava ao centro e como eu me posiciono ao centro, ele pode-me ser muito útil. E ele conhece muitos atores do sistema político e, portanto, também nisso é útil. E depois o Gouveia Mel aqui faz uma finta espetacular, que foi quando o Vítor Gonçalves lhe pergunta: então, mas, Sr. Almirante, a eleição do Trump foi a razão que o fez candidatar-se
à presidência da República. Mas porquê? Não gosta do presidente Trump? E ele, esperto, vivaço, diz, não, eu não tenho nada contra o presidente Trump, aliás, somos duas potências marítimas e não sei o quê, puxar a brasa à sua sardinha, e falou bem do Trump, não hostilizou o Trump, até porque estamos num momento geopolítico sensível e ele não poderia fazê-lo, até porque também mencionou a questão da NATO anteriormente e o guarda-chuva nuclear nacional são os Estados Unidos, embora a França e o Reino Unido tenham 500 ogivas à volta disso, mas os Estados Unidos é quem tem a maior parte, e portanto ele sabia que não se podia armar aos cucos. Disse que candidatou-se por causa do Trump, mas não foi para o combater. Disse que se candidatou porque o Trump, ao ser eleito, cria um novo mecanismo no sistema internacional, que é verdade. É o fim, talvez, da ordem liberal estipulada no pós-Segunda Guerra Mundial. Isto, sem dúvida, baseada no multilateralismo de capitalismo de mercado livre. Sem dúvida. Talvez nos aproximamos de uma realidade mais bilateral, com capitalismo de Estado, mais protecionista. Enfim, ainda não se pode mencionar o que é, mas é algo diferente. E ele diz, eu posso ser útil nesta nova vertente implementada por Trump. O que é um discurso até bastante pró-Trump. Ele vai do 8 ao 80. Enfim, embora seja algo incoerente com o que ele insinuou anteriormente, como apenas insinuou e não disse, até se acaba por esquivar bem. Depois só dá aqui uma pequena enterradela, entre aspas, quando se fala do Rui Rio, porque ele anteriormente disse, não, eu tenho experiência política. Mas quando o Vítor Gonçalves lhe pergunta, então porquê é que colocou o Rui Rio na sua campanha? Bom, coloquei o Sr. Rui Rio, o Dr. Rui Rio, porque ao contrário de mim, ele tem experiência política. Ou seja, depois lá se corrige logo a seguir a dizer, não, a nível partidário e tal, e não sei o quê, porque há preciso negociar com os partidos. E, enfim, deu esse pequeno, enfim, não foi o único, deu alguns. Não esteve horrível, se querem que vos diga. Acho que a entrevista dele à Sandra Felgueiras foi pior que esta, mas esta também não foi muito melhor. Não sei se sou eu que estou a ser faccioso, tento não o ser, eu acho que ele não é bom a comunicar, acho que ele ganha mais em resguardar-se, percebo também que tenha que se dar a conhecer às pessoas, acho que ele teve bem em algumas respostas, como mencionei, acho que não esteve bem noutras, e algumas delas em que esteve mal, nem tem tanto a ver com a discórdia que eu tenho dele, atenção, em alguns aspectos, tem mais a ver com a própria falta de media training que, enfim, resolve-se. Vamos ver se consegue fazer essa resolução até a janeiro, até à eleição. Mas não foi uma entrevista horrível, atenção, foi, sim, passa, não é? Foi de 0 a 10 é ali um 6. Foi melhor do que o da Sandra Felgueiras. Da Sandra Felgueiras, acho que ele esteve manifestamente mal. Este aqui até se safou, se bem que o Vítor Gonçalves também é mais... ele é bom jornalista, eu gosto do Vítor Gonçalves e da Sandra Felgueiras também, mas o Vítor Gonçalves é mais fofinho do que a Sandra Felgueiras. Sandra Felgueiras deve ser complicada de responder a uma entrevista.